O assunto agora é eleições 2022. Nós já compartilhamos com você ontem aqui os resultados das eleições em Mato Grosso para deputado estadual, federal, senador, governador e até para presidente. Nós colocamos em destaque para você agora os resultados das urnas em Cuiabá e Várzea Grande. Quem será que venceu, por exemplo, a eleição presidencial em Cuiabá? Deixa eu voltar aqui para o telão do SBT Comunidade, 11 horas e 37 minutos. Resultado das urnas em Cuiabá, eleição para presidente da República. Jair Bolsonaro foi o mais votado em Cuiabá, com 55,15% dos votos. Pode encher a tela para o nosso telespectador acompanhar número por número. O Jair Bolsonaro disputa o segundo turno com Luiz Inácio Lula da Silva do PT, que em Cuiabá teve 36,48% dos votos. Simone Tebet, do MDB, teve 4,71% dos votos em Cuiabá. E Ciro Gomes, do PDT, teve 2,17% dos votos em Cuiabá. Jair Bolsonaro recebeu, na capital de Mato Grosso, 192.100 votos. Estes resultados que eu compartilhei com você agora são das urnas em Cuiabá, capital de Mato Grosso. A partir de agora, eu dou espaço no nosso telão para os números de Várzea Grande, a segunda maior cidade do estado de Mato Grosso. Em Várzea Grande, Jair Bolsonaro teve 52,96% dos votos considerados válidos. Pode encher a tela, ele recebeu 75.663 votos na segunda maior cidade do estado de Mato Grosso. Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, recebeu 40,19% dos votos em Várzea Grande. Simone Tebet, do MDB, recebeu 3,90% dos votos e Ciro Gomes, do PDT, recebeu 1,67% dos votos. Resultado das urnas em Várzea Grande, eleição presidencial. Agora, os resultados compartilhados pela Justiça Eleitoral do último domingo deixaram muitos políticos tradicionais decepcionados. Nós separamos aqui duas listas. Aqueles que se candidataram a deputados estaduais e não foram eleitos ou reeleitos, e também aqueles que se candidataram a deputados federais e não foram eleitos ou reeleitos. Primeiro eu coloco em destaque para você, aqui no telão do SBT Comunidade, políticos tradicionais que tentaram se eleger ou se reeleger à Assembleia Legislativa e não tiveram sucesso nas urnas. Entre eles, delegado doutor Claudinei, do PL, que recebeu apenas 21.317 votos e não conseguiu se reeleger. Além do delegado doutor Claudinei, Silvano Amaral, do MDB, também não conseguiu se reeleger. Ele somou 19.805 votos e, assim como o delegado doutor Claudinei, ficou com a primeira suplência. Chuchu Dalmolin, de Sorriso, do União Brasil, não conseguiu se reeleger. Ele somou 15.122 votos. E Baiano Filho, que foi vereador em Sinop, deputado estadual, secretário estadual de esportes, não conseguiu voltar à Assembleia Legislativa, somou apenas 13.519 votos, ele que está no União Brasil nas eleições deste domingo. Decepção também para muitos políticos que tentaram uma vaga na Câmara Federal e não tiveram sucesso. Traz aqui para o telão as informações daqueles que se saíram derrotados das urnas para a disputa da Câmara Federal. Carlos Bezerra, do MDB, que é um deputado constituinte, não conseguiu se reeleger, somou 45.358 votos. Nelson Barbudo, do PL, não conseguiu se reeleger. O Nelson Barbudo, pessoal, ele foi o mais votado na eleição passada, foram mais de 120 mil votos. E nesta eleição ele somou apenas 53.285 votos e ficou de fora. Agora um caso atípico da professora Rosa Neide, do Partido dos Trabalhadores. A professora Rosa Neide somou 124.671 votos e não conseguiu se reeleger. Como assim, Trindade? Uma votação expressiva. A professora Rosa Neide foi a mais votada entre aqueles que disputaram uma vaga na Câmara Federal. E bem à frente do segundo colocado. Por que então ela não conseguiu se eleger? Vou explicar para você. A eleição para deputado não é uma eleição direta. Existe um coeficiente eleitoral. O que é isso? Você pega o número total de eleitores que compareceram, divide pelo número de vagas, no caso 8, e você chega a um número, 180 mil. Então, cada partido, para conquistar uma das cadeiras, teria que ter a soma
entre os votos dedicados a todos os candidatos daquele partido, o número de 180 mil votos. Rosa Neide sozinha fez 124.671 votos. Mas os colegas de partido dela tiveram desempenhos fracos e o partido não conseguiu chegar ao número de 180 mil para conquistar uma das cadeiras. Por isso, a professora Rosa Neide não conseguiu se reeleger, apesar de ter uma votação expressiva. Enche a tela, além de Rosa Neide, também não conseguiu se reeleger. E aí, com uma votação pífia, Vitório Gale, do PTB, que já foi deputado federal e desta vez somou apenas 15.570 votos. É claro que nós procuramos um especialista, um cientista político, para que ele falasse sobre esse movimento dos eleitores em Mato Grosso. Vamos ouvir o primeiro trecho dessa entrevista. Essa foi a eleição da estrutura. Os candidatos a deputados federal e os estaduais contou muito que tipo de estrutura colocou na rua. É verdade que precisou da questão de aparecer, ter uma série de fatores, uma soma. Ninguém ganha por um único motivo, ganha por vários motivos. Dentre esses motivos estava fatores que defendia determinado lado político, aquele que se embarca na própria história, e montar uma estrutura para captar esta quantidade de voto. O que a gente viu, não foi eleito nenhum deputado por acaso. Todos que foram eleitos, eles tinham estruturas para disputar os primeiros lugares dos seus partidos ou da sua federação. Por isso que isso ocorreu. E agora, o que acontece com estes políticos tradicionais que saíram derrotados das urnas? Olha, uma das coisas mais perigosas para um político é ele ir à reeleição e não ser eleito. A tendência, porque esse espaço que ele fica, ele desarticula a sua máquina que trabalha em torno dele. Esse espaço, ele perde muito voto. A gente costuma dizer o seguinte, olha, a primeira eleição é difícil, a segunda é a prova. Depois da segunda, ele tem que continuar. Quando ele começa a perder, a tendência é o número de votos começar a cair. Então, políticos disputaram essa eleição, que já tinham cargos, que estavam no poder e perderam, dificilmente eles conseguem retomar, a não ser que façam um caminho um pouco mais humilde, indo lá a vereador, disputando, de repente, uma prefeitura para perder, mas para ter uma densidade eleitoral maior, ou de repente até vencer, para fazer uma retomada na carreira. Quando você já tem o cargo e perde o cargo, para retomar a carreira, dificilmente é no mesmo patamar.